Um homem teve uma perna amputada após um acidente de trânsito. O caso ocorreu quando Washington Luiz dos Santos, que conduzia sua moto em direção ao seu trabalho, foi atropelado por um veículo no bairro Japãozinho. Marcos Couto traz os detalhes. Olho no olho, bronca na tela. Continua internado ainda no Hospital de Urgência de Sergipe, o Washington Luiz dos Santos, de 34 anos. Ele foi vítima de um grave acidente no último sábado no bairro Japãozinho e teve a perna esquerda decepada quando saía de moto de sua casa com destino ao trabalho. Um carro em alta velocidade teria colhido ele e a sua motocicleta. Ele foi trazido aqui para o hospital de urgência e agora a família pede uma vaga de UTI. Como explica um dos irmãos da vítima. A gente está aqui clamando pelos dirigentes do Hospital João Alves, porque a situação do nosso irmão, o ente querido, é muito grave. Então a gente está pedindo ao diretor, aos responsáveis por essa situação, que nos ajude a encontrar uma vaga para o leito de UTI. Que ele teve a perna decepada, teve o quadril deslocado e está numa situação muito gravíssima, né? E pedimos justiça também com relação a esse cidadão que vinha embriagado em alta velocidade, como você mesmo frisou, e não prestou socorro, Marcos Couto. Veio aparecer depois na delegacia com o seu advogado e saiu pela porta da frente. Isso que nos deixa mais indignados, porque a Justiça de Trânsito, ela nos fala que perante flagrante ele poderia ser retido, porque ele não prestou o socorro devido à vítima. Então meu irmão se encontra com a perna decepada, com deslocamento de quadris entre a vida e a morte, e a família toda clamando por um leito de UTI e principalmente por justiça, que não seja simplesmente mais um na estatística, que a gente está acostumado sempre ver isso acontecer e nada as autoridades tomam. Porque não é fácil para os familiares, a gente está sofrendo muito na situação. Ele, além de ter um membro decepado, ele teve deslocamento de quadril, possivelmente vai se encontrar em paralítico, impossibilidade de andar. E a gente torce que o hospital venha fazer essa caridade, esse bem com esse cidadão que está aí nessa situação, Marcos. Era por volta de 5h30, 5h40 no máximo. Aí não consigo falar. Depois me ligaram a informar que ele tinha sofrido esse acidente. Eu cheguei, foi 15 a 20 minutos depois, que eu moro próximo. Mas eu não encontrei nenhuma pessoa. Quem atropelou eu não encontrei lá. A polícia depois chegou, não tinha mais ninguém lá. Eu peço justiça. Enquanto a família clama por uma UTI, o Washington continua internado. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Nilson Fittipaldi, direto aqui do Hospital de Urgência, repórter Marcos Couto. Um suplício, né, coronel? Parece que a família, olha o estado do familiar, né? Pedindo, por favor, encarecidamente, quando há a obrigação do atendimento, a obrigação dos serviços, porque nós pagamos os nossos impostos. Coronel Maurício Yunes. Cláudio, o que a gente fica mais triste diante de toda essa situação, é que a legislação ela faz muitas colocações sobre imprudência, negligência, imperícia, né? E neste caso, mais do que nunca, a família pede o que é objetivo, o que pelo menos deveria ser objetivo: justiça. Como se buscar a justiça diante de uma legislação que apresenta várias lacunas, vários erros, vários equívocos, que um cidadão como esse, sofrendo, né, a questão que está por um acidente automobilístico. Sabemos que omissão de socorro é crime, e aí começa-se a ter os questionamentos. O porquê não houve a prestação de socorro naquele momento? Se for um acidente, as pessoas mais do que nunca precisam permanecer no local, solicitar a presença da polícia, solicitar o socorro médico. Desta forma, ficará caracterizado sim que houve um acidente, né? Agora, na maioria das vezes, Cláudio, sabemos que não são acidentes, são fatos praticados com aqueles que estão com uma arma na mão, seja um veículo, seja às vezes uma motocicleta, num atropelamento. Então estão conduzindo, estão com uma arma na mão que acabam ferindo essas pessoas, fazendo com que elas fiquem eternamente marcadas por essa violência no trânsito, que não se consegue dar um basta, que não se consegue, diante da legislação, se dar uma solução, se buscar algo que diga: chega de violência no trânsito.
não adianta mais se fazer campanha, não adianta se fazer absolutamente nada, porque não está se contendo esta onda de violência. O Brasil é o que mais mata no trânsito. É triste esses números, Cláudio. Os últimos números que eu tive acesso, mais de 50 mil pessoas morrem no trânsito do nosso país por ano. Fora as que ficam com graves sequelas. Exatamente, né? 50 mil mortes. É difícil, mas nós não podemos parar de falar aqui. Você que está me acompanhando todos os dias aí, continue reivindicando, continue tomando o seu posicionamento, porque nós fazemos sim o papel da imprensa que fala a verdade. É o mínimo que nós podemos fazer, não é, Coronel? Verdade, Cláudio. E lembrar à sociedade que a justiça não tem que se pedir, tem que se exigir. É uma obrigação do Estado prover a justiça a todo cidadão. As pessoas, no modo geral, estão hoje no seu dia a dia clamando por justiça como se fosse um favor que alguém tenha que fazer. Não é favor, é obrigação. O Estado, ele precisa cada vez mais promover a justiça em todas as situações, não só a justiça social, mas as justiças para acidentes, para homicídios. A justiça precisa cada vez mais estar mais próxima da sociedade e a sociedade a cada vez mais tem que acreditar que a justiça será realizada. Nós temos uma nota da assessoria. O Hospital de Urgência de Sergipe, o governador João Alves Filho, informou através da nota que o paciente Washington Luiz dos Santos está em uma unidade de atendimento crítico, que é um leito semelhante à UTI. Ainda de acordo com o hospital, o paciente está sendo assistido pela equipe médica.